O ar estava pesado enquanto eu permanecia na porta, observando a vida que construí desmoronar diante dos meus olhos. Minha esposa, Laura, estava sentada do outro lado da sala, o rosto pálido e trêmulo sob o peso da verdade que eu havia descoberto. Ao lado dela, minha filha Sandy evitava meu olhar, a culpa estampada em suas feições. 20 anos de amor, sacrifício e confiança destruídos em uma única noite. As fotos, as mentiras, a traição. Foi tudo demais. Vocês dois sabiam, eu disse, com a voz fria e firme, e mesmo assim o escolheram. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som dos meus passos enquanto me afastava, deixando-os para enfrentar as consequências de suas escolhas. Mas antes de nos aprofundarmos na história, me diga de onde você está assistindo nos comentários abaixo. Se você está gostando dessas histórias, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder a próxima. O sol se punha, projetando longas sombras pela sala de estar meio vazia. Dave metodicamente guardava o resto de seus pertences no carro, com as mãos firmes apesar da tempestade que o consumia por dentro. A casa outrora repleta de risos e vida havia um silêncio sepulcral. Seus passos ecoavam enquanto ele caminhava de um lado para o outro, colocando cada caixa com cuidado, como se o ato de organizar o caos pudesse de alguma forma acalmar sua alma despedaçada. Na penumbra, as caixas cheias pareciam conter mais do que apenas roupas e lembranças. Elas carregavam o peso de 20 anos. Ele fez uma pausa por um instante, sua respiração visível no ar fresco da noite. A casa permanecia imóvel, uma casca oca de memórias que já não lhe pertenciam. Eu não planejei que terminasse assim, disse ele com a voz embargada, quase inaudível, como se confessasse ao silêncio. 20 anos de amor, sacrifício e confiança, reduzidos a isso. Um carro lotado, um coração partido e uma casa que já não me parece mais minha. Atrás dele, uma voz quebrou o silêncio. Pai? Chamou Sandy, parada hesitante na porta. Seus olhos percorreram as caixas e depois o rosto dele. Aonde você vai? Por que não veio ao ensaio? Dave se virou para ela com uma expressão calma, porém distante. Por um instante, ele a estudou como se estivesse memorizando suas feições. Seus cabelos cacheados, seus olhos grandes que costumavam brilhar quando ela ouvia. Pensei que você já tivesse descoberto, disse ele calmamente, com a voz desprovida de raiva, mas carregada de convicção. Seus lábios se entreabriram para falar, mas nenhuma palavra saiu. Ela parecia querer pedir que ele ficasse, que explicasse, que consertasse o que havia sido quebrado, mas o peso do seu silêncio dizia tudo. O riso de uma criança pequena encheu o ar. Aquele tipo de som puro e alegre que podia fazer qualquer um esquecer seus problemas. Dave se lembrava daquele momento vividamente, Sandy com não mais de 2 anos caminhando em sua direção com os braços estendidos. Ele se agachou, pegando-a nos braços enquanto Laura observava, com um sorriso largo e genuíno. Essa é a minha garotinha, disse ele, girando Sandy em círculos até que ela gritou de alegria. Aqueles primeiros dias foram de ouro. Ele entrou em suas vidas em um momento turbulento, quando Laura teve que lidar com as consequências do abandono do marido. Sandy era tão jovem que nem se lembrava do pai biológico. Dave se tornou seu porto seguro, seu protetor. O homem que apareceu quando os outros não apareceram. Os jantares em família ao redor da velha mesa de carvalho eram aconchegantes e cheios de vida. Laura cozinhava, Sandy dava risadinhas e Dave contava histórias que faziam os dois rir até doer a barriga. Nas férias, Sandy se agarrava à mão dele enquanto caminhavam pela praia, suas pequenas pegadas seguindo as dele. A sequência de memórias passava pela sua mente como um filme agridoce. Entrei para esta família há 20 anos, pensou ele, apertando o volante com mais força enquanto o presente lhe voltava à mente. Laura tinha acabado de ser abandonada pelo marido, e a pequena Sandy nem sequer se lembrava do pai. Tornei-me a rocha deles, o seu protetor. Mas aqueles tempos áureos já se foram há muito tempo. Marcado por segredos e mentiras. Em algum momento ele deixou de ser suficiente. A sala de estar fervilhava de animação. Laura e Sandy estavam sentadas no sofá, com as cabeças debruçadas uma sobre a outra sobre uma pilha de folhetos de casamento. Amostras de tecido, modelos de convites e opções de menu estavam espalhados pela mesa de centro. Suas vozes se misturavam, repletas de expectativa e alegria. Dave sentou-se no canto, a cadeira inclinada o suficiente para se sentir excluído, mas não o bastante para evitar ouvir cada palavra. Ele tomou um gole de café, o calor da caneca pouco contribuindo para aliviar o peso frio que se instalava em seu peito. John quer fazer um brinde no casamento, disse Laura num tom casual, mas com um toque de orgulho. Ela olhou para Sandy, que sorriu radiante. A xícara de Dave parou no ar. Seu maxilar se contraiu, mas ele se obrigou a falar. Seu ex-marido está. O que sentimental agora?
A pergunta pairou no ar como um desafio. Mas Laura minimizou a situação com uma risadinha. Dave, não seja assim. Sandy interveio com um tom firme, mas carregado daquela familiar impaciência que desenvolvera ao longo dos anos. Pai, ele só está tentando se reconectar. Não é nada demais. Os olhos de Dave alternavam entre eles, enquanto ele apertava a xícara com mais força. Reconectar? Ele repetiu, com a voz fria, mas firme. Ele abandonou vocês. Os dois. E agora ele é um herói porque quer fazer um brinde? Laura olhou para ele então, seu sorriso vacilando ligeiramente. Por um breve instante havia algo em seus olhos. Um reconhecimento, talvez, do homem que estivera presente quando John não estava. Mas tão rapidamente quanto apareceu, ela voltou-se para Sandy, ignorando suas palavras como se fossem fiapos na manga. Enfim, disse Laura, com a voz animada novamente. John estava dizendo a coisa mais engraçada sobre Dave e ignorou o resto. Não conseguia suportar. Seu olhar vagou para a mesa, onde uma foto dos três, de anos atrás, estava emoldurada em prata. Naquela época era tão fácil acreditar na família que haviam construído, no vínculo que compartilhavam. Agora essa conexão parecia um fio esticado até o ponto de ruptura. John era uma figura imponente, pensou ele com amargura. Chegava de repente com seu carro chamativo e lábia. Para eles ele era o pai pródigo. Para mim, era um ladrão. Roubando a família que eu construí. As risadas delas o fizeram recuar. Laura e Sandy estavam curvadas, envolvidas em alguma piada compartilhada sobre as últimas travessuras de John. O estômago de Dave revirou enquanto ele forçava um sorriso, embora os músculos do seu rosto doíssem com o esforço. Eles não perceberam. Nunca mais perceberam. Papai, disse Sandy de repente, virando-se para ele com um olhar de leve irritação. Você ainda vai me levar ao altar, né? Por um instante, ele não conseguiu responder. As palavras ficaram presas em sua garganta, entre o amor por sua filha e a amargura que o corroía por dentro. Finalmente, ele assentiu. Claro, disse ele, com a voz oca. Ela sorriu, satisfeita, e voltou-se para Laura, que já estava falando sobre arranjos florais. Dave recostou-se na cadeira, e a parede invisível entre ele e as duas pessoas mais importantes de sua vida aumentava a cada instante. A casa estava silenciosa naquela noite, com apenas o zumbido fraco da geladeira quebrando o silêncio. Dave estava remexendo nas gavetas da cozinha, procurando as chaves do carro. Elas não estavam lá. Frustrado, ele foi até a sala de estar, onde a bolsa de Laura estava sobre a mesinha lateral. Sem pensar duas vezes, ele enfiou a mão lá dentro, sabendo que ela costumava jogar suas chaves ali depois de sair para fazer compras. Seus dedos roçaram em algo desconhecido. Pequeno, de plástico e que faz barulho de papel amassado. Ele o retirou, franzindo a testa. Era uma tira de preservativos. Uma onda de confusão o invadiu, seguida rapidamente por uma sensação de aperto no estômago. Ele ficou paralisado, encarando o objeto em sua mão como se ele pudesse se explicar sozinho. Não aconteceu. O que é isso? Perguntou ele finalmente, com a voz firme, mas incisiva o suficiente para romper o silêncio. Laura, entrando na sala com uma taça de vinho, parou abruptamente. Seus olhos se voltaram para a tira de papel higiênico na mão dele, arregalando-se por um breve instante antes de ela forçar um sorriso. Disse ela, com uma risada forçada e artificial, é para um presente de brincadeira na recepção. Você sabe. Uma daquelas brincadeiras bobas de festa de casamento. Dave não respondeu imediatamente. Observou-a atentamente, com a mente a mil. O riso dela não parecia divertido, parecia forçado. Calculado. E o jeito como ela evitava o olhar dele, concentrando-se na taça de vinho. Estava tudo errado. Eu queria acreditar nela, pensou ele. Eu realmente queria. Mas algo em seu tom de voz, o riso nervoso, o jeito como ela evitava meu olhar. Isso disparou alarmes que eu não pude ignorar. Mesmo assim, ele não disse nada. O silêncio se prolongou. Por fim, Laura se virou e entrou na cozinha, com um comportamento casual tão ensaiado que parecia forçado para ser genuíno. Dave guardou os preservativos de volta na bolsa dela, suas mãos se movendo no piloto automático enquanto sua mente lutava para entender o que tinha acontecido. Não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. Mais tarde naquela noite, ele estava sentado em sua poltrona na sala de estar, a televisão ligada, mas sem som. Laura estava do outro lado da sala, mexendo no celular. Seu rosto se iluminou brevemente quando uma ligação chegou, a tela brilhando contra suas feições. Por um instante, ela encarou o nome, o polegar pairando sobre a tela. Então ela virou o telefone com a tela para baixo e deixou que a chamada fosse para a caixa postal. Dave a observava pelo canto do olho. Ela não sabia que ele tinha percebido.
Mas ele percebeu a tensão em seus ombros, o jeito como sua mão se contraía como se resistisse à vontade de atender o telefone. A mesma inquietação que sentirá antes voltou a surgir, envolvendo-o como uma névoa fria. Quem estava ligando para ela? Por que ela ignorou? Por que ela parecia tão culpada? Não fazia sentido. Nada fazia sentido. Dave não disse nada, mas seus pensamentos fervilhavam noite adentro. Uma tempestade se formava dentro dele. Algo estava errado. Ele ainda não sabia o que. Mas ele tinha certeza de que algo estava muito, muito errado. O café estava com iluminação fraca, com letreiros de neon piscando do lado de fora, projetando padrões irregulares nas paredes. Dave estava sentado em uma mesa de canto, com as mãos apertadas em torno de uma xícara de café que já havia esfriado há muito tempo. Seu maxilar estava tenso, seus olhos fixos na porta. Como se estivesse se preparando para o que estava por vir. Ele jamais imaginara que sua vida seria assim, sentado em um café decadente, aguardando respostas que não tinha certeza se queria ouvir. O investigador chegou. Um homem na casa dos 50, com um rosto marcado pelo tempo e um semblante pragmático, sentou-se na cadeira em frente a Dave e colocou uma pasta sobre a mesa entre eles. Por um instante, nenhum dos dois disse uma palavra. O murmúrio suave do café preenchia o ar. Você tinha razão em suspeitar, disse o investigador por fim, com voz baixa e objetiva. Ela tem se encontrado com ele em um hotel. As palavras o atingiram como um soco no estômago, mas Dave não se abalou. Assentiu com a cabeça uma vez, com a expressão cuidadosamente controlada, embora suas mãos apertassem a xícara de café com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Mostre-me, disse ele. O investigador abriu a pasta, deslizando uma pilha de fotos pela mesa. Dave hesitou antes de pegá-las. A primeira foto mostrava Laura sorrindo, saindo do carro no estacionamento do motel. A seguinte era pior. O rosto dela se iluminou com uma gargalhada enquanto John segurava a porta aberta para ela. Cada imagem contava uma história que ele não queria ler, mas ele não conseguia parar de virá-las uma a uma. Ouvir falar disso era uma coisa, pensou ele, com o peito apertando a cada foto. Ver as fotos era outra. Laura entrou no quarto de John rindo. Era outra. Ele pousou a pilha, com as mãos tremendo levemente, apesar do esforço para manter a compostura. Quanto tempo? Perguntou ele, com a voz tensa, mas firme. Pelo menos umas 2 semanas, respondeu o investigador. Pode demorar mais, mas é o que tenho até agora. Dave recostou-se na cadeira, soltando um leve suspiro. Sua mente trabalhava a mil, buscando uma explicação que não lhe parecesse uma traição, mas as imagens eram nítidas. E o mesmo aconteceu com a sensação de afundamento no estômago. Não havia como interpretar isso como algo incoerente. Essa não é a primeira vez, sabe? Continuou o investigador, tirando Dave de seus devaneios. Esse cara, John. Ele tem um padrão. Mulheres como a Laura são o tipo dele. Ele aparece, faz com que se sintam especiais e depois as abandona quando consegue o que quer. Os olhos de Dave se estreitaram. O que você quer dizer? O investigador inclinou-se ligeiramente para frente, baixando a voz. John já viveu muitas vidas. Casou-se algumas vezes, teve alguns casos extraconjugais longos. Ele é bom no que faz. Faz com que se sintam como se fossem as únicas no mundo. Depois, quando já estão fisgadas, ele parte para outra. Normalmente levando consigo muito do dinheiro delas, ou qualquer outra coisa que consiga. Dave encarou o investigador, o peso de suas palavras o atingindo em cheio. Era como um quebra-cabeça se formando, cada peça se encaixando perfeitamente na imagem que ele tanto temia. John não era apenas um erro. Ele era um predador. Por um instante, Dave ficou em silêncio. Seu olhar voltou-se para as fotos sobre a mesa, e o riso no rosto de Laura foi mais cortante do que qualquer coisa que o investigador tivesse dito. O que eu faço com isso? Perguntou ele finalmente, a voz quase num sussurro. Isso depende de você, respondeu o investigador, deslizando a pasta de volta para si. Mas agora você sabe. Dave ficou sentado ali por muito tempo depois que o investigador foi embora, com as fotos ainda diante dele. As respostas que ele buscava haviam chegado, mas não lhe trouxeram nenhum conforto. Só dor. Ao sair do café, o peso da verdade oprimia, pesado e sufocante. A tempestade que se formava em seu peito atingira o ápice. Não se tratava mais de saber se as coisas iriam mudar. Era apenas uma questão de tempo. Dave estava sentado na beirada do sofá de couro gasto, com os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos entrelaçadas.
Sandy estava sentada à sua frente, com os braços cruzados sobre o peito em um gesto protetor. A tensão no ar era palpável, carregada de palavras não ditas. E então? Você não quer simplesmente dizer isso, pai? Sandy finalmente murmurou, evitando o olhar dele. Sua voz era defensiva, mas suas mãos tremiam levemente onde apertavam os cotovelos. Dave respirou fundo, a voz baixa, mas firme. Você sabia sobre sua mãe e John? Não sabia. Sandy ergueu a cabeça bruscamente, os olhos arregalados e cheios de lágrimas. Ela gaguejou, depois desviou o olhar, suas defesas desmoronando. Eu pensei que fosse inofensivo, ela disparou, com a voz trêmula. Ele é meu pai de verdade, e a mamãe parecia tão feliz. O estômago de Dave revirou. Ele esperava raiva, negação. Qualquer coisa, menos isso. As palavras dela o atingiram como um soco, o peso delas se instalando pesadamente em seu peito. Inofensivo? Ele repetiu, elevando ligeiramente a voz. Você achou que isso era inofensivo? Eu não sabia que chegaria a esse ponto. Sandy chorou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só queria dar uma chance a ele. Ele é meu pai, pai. Você não entende? Mamãe parecia ter voltado à vida. E pare. Dave interrompeu, com um tom frio e cortante. Sandy estremeceu, e o silêncio tomou conta do ambiente, exceto por seus soluços baixos. Você sabia, e não disse nada. Sandy enterrou o rosto nas mãos, a voz abafada, mas ainda audível. Eu não sabia o que fazer. Não queria te magoar. Mas também não queria afastá-lo. Ele está tentando, pai, está tentando compensar tudo. Dave recostou-se, passando a mão pelo rosto. O cansaço, a traição e agora isto. Foi quase insuportável. Você sabe o que ele está realmente fazendo? Perguntou ele, com a voz agora mais baixa, mas não menos intensa. Você tem alguma ideia de quem seja esse homem? Sandy ergueu o olhar, o rosto banhado em lágrimas e tomado pela confusão. Do que você está falando? Ele não está aqui para se reconectar, disse Dave com firmeza. Ele está aqui porque já fez isso antes. Ele usa as pessoas. Mulheres como sua mãe, famílias como a nossa. E quando termina, não lhes resta nada. Sandy balançou a cabeça, com um lampejo de negação nos olhos. Isso não é verdade. Você não o conhece. Eu sei o suficiente, interrompeu Dave, com a voz firme como aço. E você também sabe, quer admita ou não. O silêncio entre eles se prolongou desconfortavelmente, até que Sandy finalmente o quebrou, sua voz quase um sussurro. A mãe vai passar a noite com ele amanhã. Antes do casamento. Dave ficou paralisado, as palavras dela penetrando como uma adaga. Que? Perguntou ele, embora a tivesse ouvido claramente. Ela disse que queria falar com ele. Para resolver as coisas, explicou Sandy, com a voz trêmula novamente. Eu não sabia como impedi-la. Dave levantou-se abruptamente, seus movimentos rápidos e controlados. O quarto parecia sufocante, as paredes se fechando ao seu redor. Sem dizer mais nada, caminhou até a porta, deixando Sandy para trás em lágrimas. Ao sair, o ar frio da noite o atingiu como um tapa, mas isso não dissipou a tempestade que rugia em sua mente. Não havia mais volta. Qualquer ilusão de família a qual ele se agarrava havia desaparecido. O zumbido do motor do carro preencheu o silêncio. Um lembrete constante de sua serenidade diante do caos. Dave apertava o volante com força, os nós dos dedos brancos, os olhos fixos na entrada do motel. O letreiro de neon acima piscava erraticamente, lançando um brilho inquietante sobre o asfalto rachado abaixo. Ele estava sentado ali havia quase uma hora, esperando. Esperava estar enganado de alguma forma. Mas, no fundo, sabia que não estava. A verdade viria, estivesse ele pronto para ela ou não. Então ele a viu. O carro de Laura entrou no estacionamento e o peito dele apertou. Ela saiu, vestida casualmente, seus movimentos deliberados, mas sem pressa. Parou para olhar ao redor, o rosto iluminado por um instante pelo brilho neon. Dave prendeu a respiração, com o coração batendo forte contra as costelas. Por um breve instante, pensou que ela pudesse voltar atrás. Para que ela pudesse reconsiderar o que estava prestes a fazer. Ela não fez isso. Laura caminhou em linha reta em direção à porta do quarto 214. O aperto de Dave no volante se intensificou quando ela bateu. O som era inaudível de onde ele estava sentado, mas reverberou em sua mente como um tiro. A porta se abriu e lá estava ele.
John sorriu e deu um passo para o lado para deixá-la entrar. Laura não hesitou. Ela desapareceu no quarto, e a porta se fechou com um clique atrás dela. O mundo de Dave se estreitou, as bordas de sua visão se embaçaram enquanto seu foco se fixava naquela porta. Ele queria se mover. Abrir a porta do carro com violência e entrar correndo, exigir respostas, gritar, enfurecer-se. Mas ele não fez isso. Queria invadir a sala, seus pensamentos turbilhões, frenéticos e incontroláveis. Exigir respostas. Mas tudo o que pude fazer foi ficar sentada ali, congelado à medida que a verdade se revelava diante de mim. O letreiro de neon zumbiu e piscou novamente, lançando uma luz forte sobre o terreno baldio. Ele recostou-se, a respiração superficial, a mente repleta de perguntas sem resposta. Por que ela fez isso? 20 anos de lealdade e amor não foram suficientes, o silêncio ao seu redor era ensurdecedor, cada segundo se estendendo como uma eternidade. Então, os faróis rasgaram a escuridão. Outro carro entrou no estacionamento, os pneus rangendo sobre a brita. Dave franziu a testa, os olhos semicerrados quando o carro parou. Ele prendeu a respiração ao ver Sandy sair, o rosto expressando uma mistura de determinação e dor. Pânico. Era isso mesmo, ele mal teve tempo de pensar antes que ela começasse a caminhar em direção ao quarto 214, seus passos decididos. Ela chegou à porta e bateu com força, seu punho atingindo a madeira de um jeito que fez Dave estremecer de dentro do carro. A porta se abriu e o rosto de Laura apareceu. Pálido e assustado. A voz de Sandy ecoou pelo estacionamento, aguda e cortante. Que diabos é isso, mãe? Como você pôde fazer isso com o papai? A expressão de Laura se contorceu. Uma mistura de culpa e raiva, mas ela não respondeu. John apareceu atrás dela, e seu comportamento presunçoso só fez aumentar a fúria de Sandy. Você precisa ir embora, disse ele, com a voz calma, mas condescendente. Sandy o ignorou, concentrando-se apenas em sua mãe. Não acredito em você. Ela cuspiu as palavras, com a voz embargada. Você está jogando tudo fora. Para ele? Para isto, do seu carro. Dave assistiu a tudo se desenrolar, o corpo rígido, a mente dividida entre intervir e deixar a cena seguir seu curso. Seu mundo estava se desfazendo diante de seus olhos, pedaço por pedaço. E desta vez, não havia como pará-lo. Dave percorreu a casa com uma eficiência silenciosa, guardando o resto de seus pertences em uma mala. As paredes, antes familiares, agora pareciam estranhas, desprovidas do calor que haviam guardado por 20 anos. Cada passo que dava ecoava no vazio, o silêncio quebrado apenas pelo som fraco de Laura e Sandy implorando ao fundo. Dave, por favor, Laura chamou da porta, a voz desesperada, embargada pelo peso da culpa. Não era nada sério. Não significava nada. Ele hesitou por um instante, de costas para ela, os ombros rígidos. Lentamente, virou-se para encará-la, com uma expressão calma. Mas seus olhos traíam a tempestade que rugia em seu interior. Isso significou tudo para mim, disse ele, com um tom calmo, mas carregado de dor. O rosto de Laura se contorceu quando ela se aproximou, estendendo as mãos como se pudesse puxá-lo de volta. Faça-o ficar com um simples toque. Eu estava confuso. Ela gaguejou. Ele simplesmente me fez sentir. Não, interrompeu Dave bruscamente, com a voz baixa, mas firme. Não tente explicar. Não tente justificar. Sandy, parada alguns passos atrás da mãe, enxugou as lágrimas do rosto. Pai, disse ela, com a voz embargada, eu não queria que nada disso acontecesse. Eu só queria que fossemos felizes. O olhar de Dave se voltou para ela, suavizando-se por um breve momento, mas mesmo com o coração apertado pela filha, o peso da traição oprimia ainda mais. Eu dei tudo a vocês dois, disse ele em voz baixa, as palavras deliberadas, cortando o ar como uma faca. Eu amei vocês. Eu confiei em vocês. E vocês destruíram tudo. A repetição pairava no ar, cada frase atingindo-a como um golpe. Laura soluçou, desabando no braço do sofá, enquanto Sandy permanecia paralisada, o rosto um retrato de arrependimento e angústia. Dave se virou, fechando a mala com uma firmeza que não admitia discussão. Pegou-a e a carregou em direção à porta da frente. Laura se levantou num pulo, seguindo, a voz embargada pelo desespero. Podemos resolver isso. Podemos superar isso. Por favor, Dave, não faça isso. Ele parou na soleira da porta, lançando um último olhar para trás. Sua voz era calma, ponderada. Algumas coisas não têm conserto, Laura.
Algumas coisas não deveriam ter dito isso. Ele saiu. Antes de sair, ele colocou um envelope simples sobre a mesa da cozinha. Dentro, as fotos incriminatórias estavam ao lado de uma carta curta. Não era raivosa nem vingativa, simplesmente dizia o que ele não conseguia dizer em voz alta: eu te amei. Eu acreditei em nós. Mas amor sem confiança não basta. Adeus. Ao sair da garagem, a casa foi ficando cada vez menor no retrovisor. As lembranças que ela guardava. O riso, o calor, o amor sentia como se pertencessem a uma vida diferente, uma que ele não podia mais reivindicar. Seu coração estava pesado, mas pela primeira vez em semanas ele também sentiu algo mais, um alívio estranho e silencioso. Ele lhes dedicara 20 anos. Eles lhe contaram mentiras. E agora ele estava indo embora. O grande dia havia chegado, mas algo estava errado desde o início. O local fervilhava de energia nervosa enquanto os convidados murmuravam entre si, olhando para seus relógios e trocando olhares confusos. A cerimônia estava atrasada. Tarde demais. Sandy caminhava de um lado para o outro no quarto da noiva, seu vestido branco arrastando no chão, seus cabelos perfeitamente penteados começando a se desfazer nas pontas. Ela segurava o celular com força, mas a tela permanecia escura. Virou-se para Laura, com um rosto pálido e tomado pelo pânico. Onde ele está? Ela perguntou. E se ele não voltar? Laura, sentada na beirada de uma cadeira, olhou para cima, com um rosto igualmente abatido. Ela vinha torcendo um lenço de papel entre os dedos havia uma hora, as unhas deixando leves marcas no papel macio. Ele não faria isso conosco, faria? Sua voz falhou, a confiança que ela tentou reunir vacilando sob o peso de sua própria dúvida. O silêncio reinou no quarto, exceto pela respiração superficial de Sandy. Cada minuto que passava parecia mais pesado, o silêncio opressivo pressionando ambas. As palavras de Laura pairavam no ar como uma provocação cruel. Nenhum dos dois acreditou neles, não de verdade. Do lado de fora, os convidados se remexiam desconfortavelmente em seus assentos, e o murmúrio antes agradável da conversa se transformava em uma corrente subterrânea audível de especulação. Dave ficou parado perto do fundo, encostado numa árvore, observando a cena se desenrolar à distância. Ele não tinha planejado vir, mas algo o impeliu a ver como tudo terminaria. Eles parecem tão perdidos quanto eu me senti, pensou ele, seus olhos percorrendo os movimentos frenéticos da organizadora de casamentos e os sussurros entre os familiares. Mas o caos deles não é mais meu fardo. Passaram-se mais 20 minutos antes que Sandy finalmente tomasse a decisão. Seu rosto ostentava uma compostura forçada, mas suas mãos trêmulas atraíam. Ela se virou para Laura, com a voz frágil, porém resoluta. Não podemos esperar mais. Preciso ir lá fora. Laura assentiu em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não disse nada. O que ela poderia dizer? Mas o arrependimento e a vergonha em seus olhos diziam tudo. Sandy saiu da suíte, seus saltos tilintando contra o piso de azulejos enquanto caminhava em direção à cerimônia. A música começou hesitante, o quarteto de cordas lutando para encontrar o ritmo, sem ter certeza se deveriam estar tocando. Os convidados viraram a cabeça, com os olhos arregalados, quando Sandy apareceu no final do corredor. Completamente sozinho. Ela parou por um instante, o queixo tremendo enquanto olhava para o mar de rostos. Então começou a caminhar, um passo trêmulo de cada vez. O corredor se estendia diante dela como uma distância impossível, cada passo mais doloroso que o anterior. Lágrimas brotaram em seus olhos, transbordando quando ela chegou à metade do caminho. Suas mãos apertavam o buquê com força, as flores tremendo sob o peso de seu aperto. Cada lágrima que caía parecia coar no silêncio, o peso do momento a esmagando enquanto ela caminhava para a frente. Do seu lugar debaixo da árvore, Dave a observava. Uma parte dele queria intervir, oferecer-lhe a força que ela claramente precisava, mas ele permaneceu onde estava. Não era o momento dele de consertar as coisas. Não mais. Quando Sandy chegou ao altar, ficou lá sozinha, com os ombros tremendo enquanto tentava se recompor. O celebrante pigarreou sem jeito, olhando em volta como se esperasse que alguém se oferecesse para preencher o vazio. Ninguém se ofereceu. Sandy olhou para trás por cima do ombro uma vez, o rosto banhado em lágrimas procurando na multidão por uma presença que ela sabia, no fundo, que não estaria lá. Então, ela se virou para frente novamente, os olhos cheios de tristeza e determinação. A cerimônia prosseguiu, mas foi vazia.
Uma sombra do que deveria ter sido ponto enquanto Dave se afastava silenciosamente, deixando o local para trás, ele não pôde deixar de sentir que o vazio que Sandy sentia naquele momento estava apenas começando. Laura estava sentada sozinha à mesa da cozinha, com as mãos em volta de uma caneca de café morno. A casa estava silenciosa. Assustadoramente assim, apenas o tic-tac fraco do relógio na parede lhe fazia companhia. As consequências do desastre do casamento pairavam em cada canto. Sandy mal lhe dirigir a palavra, e o peso de suas próprias escolhas era insuportável. A tela do laptop brilhava suavemente na penumbra. Ela hesitou antes de abrir o e-mail, sentindo um aperto no estômago. Ao clicar na mensagem mais recente, o assunto lhe causou um arrepio. Achei que você deveria ver isso. Sem nome. Sem explicação. Apenas um anexo. Curiosidade e pavor travavam uma batalha interna enquanto ela abriu o arquivo. A primeira imagem fez seu coração parar, ela rindo ao entrar no quarto de motel de John. A seguinte foi pior, o braço de John em volta de seus ombros, seu sorriso debochado inconfundível. Imagem após imagem pintava o mesmo quadro condenatório, cada uma cortando mais fundo que a anterior. Ela empurrou o laptop para longe, mas as imagens permaneceram gravadas em sua mente. Pela primeira vez, ela pensou, suas mãos tremiam. Eu me via como ele me via. Uma mulher que havia apostado tudo e perdido. Ela fechou o laptop bruscamente, como se fechá-lo pudesse apagar a verdade. Mas isso não interrompeu a espiral de emoções, vergonha, arrependimento, raiva. Quem enviou as fotos? Dave? Sandy? Outra pessoa, não importava. O que importava era que a verdade agora estava fora de seu controle. Um zumbido estridente interrompeu seus pensamentos. Seu celular vibrou sobre a mesa. O nome de John piscando na tela. Ela olhou fixamente para aquilo por um instante, depois respondeu, com a voz embargada pelo peso da emoção. O que você quer? A voz de John era calma, quase indiferente. Temos um problema, disse ele. Minha esposa descobriu. Laura prendeu a respiração. Como assim ela descobriu? Ela recebeu um e-mail, continuou ele, com um tom mais sombrio. As mesmas fotos. A mesma história. Ela está furiosa e já está falando com seu advogado. O peso de suas palavras a atingiu rapidamente. A esposa de John, rico e astuto, ele sempre foi uma figura ameaçadora em sua vida, alguém que Laura tolamente descartara como insignificante. Agora ela percebia o quão enganado estivera. Ela não pode fazer nada, pode? Perguntou Laura, elevando a voz. Quer dizer, ela não tem provas de ela já tem o suficiente. John a interrompeu bruscamente. E o acordo pré-nupcial que ela me obrigou a assinar? Digamos que é a prova de balas. Acabou para mim, Laura. Financeiramente, legalmente. Ela está levando tudo. Laura sentiu o quarto girar quando as palavras dele a atingiram em cheio. E quanto a nós? Perguntou ela fracamente, com desespero transparecendo em sua voz. E quanto a tudo que você disse, houve uma longa pausa antes de John responder. Nós, disse ele, com a voz carregada de desdém. Não existe nós, Laura. Nunca existiu. Agora preciso lidar com essa confusão. Não me ligue mais. A ligação caiu, deixando-a olhando para o telefone incrédula. Lentamente, ela o colocou sobre a mesa, com as mãos tremendo. O silêncio retornou. Mais pesado do que antes. John tinha ido embora. Sandy estava distante. E Dave, ele nunca mais voltaria. Ela estava sozinha. Verdadeiramente sozinha pela primeira vez em anos. A casa estava silenciosa, exceto pelo murmúrio baixo da televisão ao fundo. Sandy estava sentada no sofá, com as mãos cerradas no colo. Seu marido, Mark, estava parado na porta, de braços cruzados, com o rosto marcado por decepção e raiva. Como você pôde deixar isso acontecer? Ele finalmente perguntou, com a voz baixa, mas firme. Como? Como você pôde ficar parada e ver sua mãe destruir tudo que seu pai construiu? Sandy ergueu a cabeça bruscamente, com os olhos arregalados de surpresa. Eu não. Ela começou a falar, mas sua voz falhou. Mark se aproximou, com expressão endurecida. Você sabia, disse ele, elevando um pouco a voz. Você sabia o que ela estava fazendo e deixou acontecer. E agora eu devo confiar em você? Como posso, Sandy? Como posso confiar em alguém que deixou isso acontecer com o próprio pai? Sandy soluçou. Eu preciso fazer isso, ela disse com a voz embargada. Eu preciso ajudar as pessoas, mesmo que isso signifique sacrificar meu próprio pai.
Sua voz embargou quando a primeira lágrima escorreu por sua bochecha. Eu pensei que tudo ficaria bem. Pensei que ela estava feliz, e que isso tornaria tudo melhor. Eu não queria magoar ninguém. Mark balançou a cabeça. Sua frustração era palpável. E veja só onde isso te levou. Seu pai se foi, sua mãe está um caos, e agora você está me perdendo também. As palavras atingiram como um golpe físico, e Sandy desmoronou. Perdi os dois. Ela sussurrou, com a voz embargada pela emoção, perdi meu pai, e perdi ele também. Tudo em um único dia. Mark suspirou, sua raiva suavizando-se um pouco ao vê-la desabar. Mas o estrago estava feito, e a distância entre eles parecia intransponível. Ele se virou e saiu do quarto, deixando Sandy sozinha com sua culpa e suas lágrimas. Dave estava no quintal da casa do filho, o cheiro de grama recém-cortada preenchendo o ar. O sol aquecia seu rosto enquanto ele observava as crianças brincarem com o frisbee, suas risadas leves e contagiantes. Pela primeira vez em semanas, a opressão em seu peito havia diminuído. Linda aproximou-se carregando 2 copos de chá gelado. Entregou um a Dave com um sorriso caloroso, sua presença o acalmando de uma forma que ele não esperava. Ela era uma viúva que ele conhecera por meio de um grupo comunitário ao qual seu filho o incentivara a se juntar, e a conexão entre eles foi instantânea e fácil. Obrigado, disse ele, pegando o copo. Eu precisava disso. Ela sentou-se ao lado dele, com uma expressão pensativa. É engraçado, não é? Disse ela. Como a vida tem dessas coisas de nos surpreender quando menos esperamos. Dave assentiu com a cabeça, olhando para as crianças. Pensei que a traição me definiria, admitiu ele em voz baixa. Mas conhecer você, me lembrou que a vida é feita de segundas chances. O sorriso de Linda se alargou, e por um instante nenhum dos dois disse nada. O silêncio entre eles era confortável, repleto de compreensão tácita enquanto tomavam seu chá. A filha de Linda, uma jovem de 20 e poucos anos, aproximou-se deles hesitante. Senhor Johnson, começou ela, com as bochechas coradas, sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas eu gostaria de saber se o senhor aceitaria me acompanhar até o altar no meu casamento. Não tenho mais ninguém que possa, e o senhor me lembra muito o pai que perdi. Dave ficou paralisado, o pedido pegou de surpresa. Por um instante, ele não soube o que dizer. Mas então olhou para Linda. Seus olhos se encheram de um encorajamento tranquilo. E voltou a olhar para a filha, cujo sorriso esperançoso era tingido de vulnerabilidade. Seria uma honra, disse ele por fim, com a voz firme, mas carregada de emoção. Ao pôr do sol, Dave sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. A traição o havia destruído, mas segundas chances o estavam reconstruindo, e pela primeira vez ele voltou a acreditar no futuro. A luz suave do abajur iluminava o quarto enquanto Dave permanecia sentado em silêncio, caneta na mão, com o diário aberto à sua frente. As páginas estavam repletas de seus pensamentos. Cruz sem filtro traçando a jornada que ele havia percorrido nos últimos meses. O quarto estava silencioso. O único som era o leve arranhar da caneta no papel. Ele fez uma pausa, encarando as palavras que acabará de escrever. Perdão não significa esquecimento. Significa escolher a paz em vez da amargura. Por muito tempo, ele não acreditou nisso. O perdão lhe parecia impossível. Uma montanha íngreme demais para escalar. Mas agora, sentado ali, refletindo sobre tudo o que havia suportado, ele percebeu que não se tratava de absolver ninguém de seus erros. Tratava-se de se libertar do peso do ressentimento. Seus pensamentos voltaram para Laura e Sandy. A dor que elas lhe causaram ainda estava lá, mas não o consumia mais. Ele havia se afastado e, ao fazer isso, escolheu retomar o controle de sua própria vida. A amargura que antes envenenava seus dias estava sendo lentamente substituída por uma sensação de clareza e calma. Dave pegou a caneta novamente e escreveu: Eu os amei. Eu confiei neles. E eles me magoaram. Mas essa mágoa não precisa mais me definir. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Seu filho entrou segurando um envelope. Isto é para você, disse ele, colocando o objeto sobre a mesa antes de voltar para a sala de estar. Dave encarou o envelope, seu nome rabiscado na frente com a caligrafia familiar de Sandy. Por um instante, hesitou em abri-lo. Sua mão pairou sobre a carta, a hesitação misturada à curiosidade. Finalmente, ele a pegou e a rasgou cuidadosamente. A carta era curta, mas sincera, as palavras, trêmulas, mas genuínas. Pai, eu sei que não mereço o seu perdão, mas preciso lhe dizer o quanto sinto muito. Eu estava errado em tudo. Sobre o John, sobre a mamãe,
sobre o que eu deixei acontecer com a gente. Eu achei que estava fazendo a coisa certa, mas tudo o que eu fiz foi te magoar, e eu nunca vou me perdoar por isso. Cambaleando de fraqueza, ela voltou para o quarto e se jogou na cama. Você não merecia nada disso, e se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Eu só quero que você saiba que sinto muito, e que sinto sua falta mais do que posso expressar. Sandy ao peito de Dave apertou ao ler as palavras, lágrimas brotando em seus olhos. Ele pousou a carta com cuidado, a mão tremendo. Não sabia como reagir. Uma parte dele queria ligar para ela, dizer que a perdoava. Mas outra parte sabia que ainda não estava pronto. Ainda assim, a carta foi um passo. Foi um reconhecimento da dor que ela havia causado, e isso significava algo. Significava que agora ela entendia de uma forma que não entendia antes. Ele recostou-se na cadeira, fechando os olhos por um instante. A dor da traição ainda estava lá, mas agora era diferente. Menos intenso, menos desgastante. Ele não tinha certeza se algum dia conseguiria perdoar completamente Sandy ou Laura, mas percebeu que não precisava decidir isso esta noite. O perdão era um processo, não um momento isolado. Abrindo seu diário novamente, ele escreveu: o perdão não é para eles. É para mim. É escolher deixar ir, seguir em frente, abrir espaço para algo melhor. Ele lançou um último olhar para a carta antes de guardá-la entre as páginas de seu diário. Não era o fim da história, mas era um novo capítulo. Um passo em direção à cura, tanto para ele quanto para Sandy. Ao se levantar e apagar a luz da escrivaninha, Dave sentiu um tranquilo alívio. O passado sempre faria parte dele, mas não o aprisionava mais. Ele estava seguindo em frente, um pequeno passo de cada vez, e isso bastava. O sol brilhava intensamente, lançando um brilho quente sobre o jardim. Fileiras de cadeiras brancas estavam ocupadas por rostos sorridentes, e o ar vibrava com uma expectativa silenciosa. Dave estava de pé, de lado, ajustando a gravata com nervosismo. Suas mãos tremiam levemente, mas não por ansiedade. Foi devido ao peso do momento, à importância do que estava prestes a acontecer. Linda aproximou-se dele com um sorriso caloroso, sua presença o ancorando de uma forma que ele não esperava. Ela estendeu a mão e apertou-a suavemente. Ela está pronta, disse ela suavemente. Dave assentiu com a cabeça, com o coração cheio de alegria. Juntos, caminharam em direção à noiva que os aguardava. A filha de Linda, Emily. Ela estava radiante em seu vestido branco. Seus olhos brilhavam de felicidade enquanto olhava, seu padrasto para todos os efeitos, o homem que havia entrado em sua vida quando ela mais precisava dele. Pronto? Perguntou ele, com a voz firme, mas as emoções fervilhando logo abaixo da superfície. Emily assentiu com a cabeça, com um sorriso amplo e inabalável. Assim que a música começou a tocar, Dave ofereceu seu braço e Emily o aceitou com confiança. Eles começaram a caminhar pelo corredor, com os convidados se levantando em uníssono. Cada passo parecia um momento histórico. Uma jornada simbólica rumo a um novo capítulo na vida de todos eles. O coração de Dave se encheu de uma mistura de orgulho e gratidão. Ele não se imaginava ali, naquele papel, mas agora sentia que era exatamente onde deveria estar. A cerimônia transcorreu lindamente, repleta de risos, lágrimas de alegria e votos sinceros. Enquanto Emily e seu novo marido trocavam alianças, Dave cruzou o olhar com Linda do outro lado da multidão. Sua expressão era suave, o amor por ele evidente no jeito como olhava. Ele retribuiu o sorriso, um reconhecimento silencioso de quão longe ambos haviam chegado. Após a cerimônia, Dave se viu cercado por familiares e amigos. As felicitações e o carinho o envolveram como um cobertor. Emily aproximou-se dele novamente, com o buquê na mão. Obrigada, disse ela, com a voz embargada pela emoção. Por tudo. Dave balançou a cabeça, a voz embargada, ao responder: obrigado, por me deixarem fazer parte disto. Enquanto as festividades continuavam, um movimento à distância chamou sua atenção. Ele se virou, seu olhar recaindo sobre uma figura familiar parada logo além do jardim. Laura. Ela estava parcialmente escondida atrás de uma árvore, sua postura hesitante, seu rosto uma mistura de emoções que ele podia decifrar mesmo à distância: arrependimento, saudade e algo mais. Talvez alívio, ou aceitação. Por um instante, seus olhares se cruzaram. Laura não se moveu, não acenou. Ela simplesmente ficou ali parada, observando Dave rir com Linda e abraçar Emily. Observando-o seguir em frente rumo a uma vida que já não a incluía. O coração de Dave se agitou, mas não com raiva ou dor. Em vez disso,
sentiu uma paz tranquila. Laura havia feito suas escolhas, e ele também. E embora seus caminhos tivessem se separado, ele percebeu que não guardava mais ressentimento. Ela fazia parte do seu passado. Um capítulo que havia chegado ao fim. O que importava agora era o futuro que ele estava construindo. Ele voltou-se para a celebração, concentrando-se nas pessoas que mais importavam. Linda estendeu a mão para ele quando ele se juntou ao grupo novamente, seu toque reconfortante. Está tudo bem? Ela perguntou. Dave assentiu com a cabeça, um sorriso genuíno se espalhando pelo seu rosto. Sim. Está tudo mais do que bem. Conforme a noite avançava, Dave sentiu algo que não sentia há anos, um profundo senso de pertencimento. As risadas, as conexões, a alegria compartilhada. Isso fez lembrar que a vida, apesar das dificuldades, tinha uma maneira de nos surpreender com beleza quando menos esperávamos. Às vezes, pensava ele enquanto olhava para sua nova família, os finais mais difíceis levam aos começos mais belos. A tristeza e a perda são o que dão sentido à vida. E enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de dourado e carmesim, Dave se permitiu abraçar completamente a vida que tinha agora. Não era o que ele havia imaginado anos atrás, mas era mais rico, mais profundo e repleto do tipo de amor que nasce da resiliência conquistada com muito esforço. E isso era mais do que suficiente.